Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e a gente está aqui hoje para falar sobre o calendário do mês de abril no cinema brasileiro. É isso mesmo, a gente vai avaliar aqui quais filmes a gente pretende ver, os que a gente tem alguma expectativa, os que a gente ouviu falar de longe, mas talvez acabe vendo, já para todo mundo ter uma noção do que vem por aí no próximo mês. E para todo mundo saber também, caso você esteja querendo ir no cinema, você gosta de ir no cinema, mas não está acompanhando, vai que gera algum interesse, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre o que a gente está de olho no cinema no mês de abril. É isso, Guilherme? É isso. Então é isso. Bora pros filmes, então. Bom, antes da gente começar a falar, então, só vou deixar aquele recado inicial de sempre. Segue a gente, obrigado por escutar. Segue a gente na sua rede favorita de podcast, seja no Spotify, onde você também pode dar 5 estrelinhas pra gente. No Apple Podcast, eu acho que também dá pra avaliar. Se você escuta no YouTube, tem bastante gente que ouve a gente no YouTube, já deixa um curtir, se inscreve no nosso canal aí. E segue a gente nas redes sociais também. A gente tá especialmente no Instagram, TikTok e YouTube, onde a gente posta bastante shorts, bastante vídeo curto de análise. Provavelmente vários desses filmes que a gente vai falar aqui hoje vai acabar tendo vídeo rapidinho, chamando e falando sobre. Então segue a gente, avalia a gente, recomenda a gente, compartilha a gente. E vamos falar sobre cinema, que é o que todo mundo gosta, certo, Gui? É isso, vamos lá. Vou começar então falando sobre aquele que eu não estava esperando, e aí quando eu vi o trailer eu falei, talvez seja legal, apesar de ter traumas de infância, que é o Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. É um filme que tá vindo aí já tem um bom tempo, é da Paramount, eu acho que tava no limite deles perderem a franquia, né, porque esses direitos são sempre meio complicados. E eles fizeram um filme que, sendo honesto, ele tem a cara, a cor, o cheiro daquele filme de sessão da tarde total, assim. E talvez funcione. Talvez essa ideia funcione, porque, honestamente, Dungeons and Dragons, ele tem essa cara meio camp, né? Essa coisa meio boba, meio divertida, que é o que tá na moda. Então, eu acho que pode ser um filme divertido, assim. Eu talvez até veja no cinema. Ele estreou numa data esquisita, que ele tá marcado para dia 13, mas ele já tá em algumas salas aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, pelo menos, ele tem bastante sala de cinema exibindo, mas com poucas sessões, assim. Então, pode ser que nas próximas semanas aumente bastante. Quando o Cocaine Bear for perdendo um pouco do hype, ele vai dividir a sala, né? Mas você tem alguma expectativa aqui pra Dungeons and Dragons? Então, eu tive durante um tempo, porque esse filme ele já parece que na minha cabeça ele já tinha até lançado, porque ele fez muito barulho uns 4 meses atrás, eu acho, finalzinho do ano. Eu vi algumas coisas dele, do filme, assim, fiquei um pouco animado e esqueci. Uhum. Totalmente esquecível pra mim. E ele tem essa carinha que você falou, né? Meio sessão da tarde. Talvez ele vai trazer aquele espírito Guardiões da Galáxia, né? Pois é, cara. Se ele Eu, souber aproveitar do que tem da franquia, assim, né? De todo mundo Dungeons and Dragons e aproveitar isso pra trazer um bom filme, eu acho que cara, ele não precisa se levar a sério de forma alguma. não, de jeito nenhum. Ele tem que ser meio bobinho mesmo, mas eu acho que. Acho não, né? Eu tenho certeza. Dungeons and Dragons, ele é um mundo muito rico, né? E já tentou ser adaptado antes, é uma das maiores bombas da história do cinema, mas. Porque na época as pessoas não entendiam como fazer uma franquia desse tipo também. Eu acho que hoje, se a Paramount fizer uma coisa, eles têm na mão talvez uma mina de dinheiro mesmo, porque Dungeons and Dragons deve ser um filme muito legal pra você levar adolescentes, pré-adolescentes, criança pra ver, sabe? Tipo, a própria censura do filme é 12 anos, então eu acho que se eles apostarem do jeito certo, pode ter 2, 3, 4, 5 filmes assim, tranquilamente, tranquilamente. Você pretende assistir no cinema? Vai esperar chegar nos streamings? Ah, eu acho que eu vou ver no cinema, sim. Acho que essa primeira semana de abril vai estar tirando o próximo filme que vem aí. Uhum. Mas eu acho que vai ser o que vai estar tendo. Talvez eu assista no cinema, assim. O que eu pensava pra essa franquia, eu não sei qual vai ser a proposta, pelo trailer pelo menos não mostra. Se vai ser personagens sendo personagens mesmo, ou se vai ser tipo alguém interpretando personagens, né? Que
que é talvez a ideia real de A Dungeons and ideia do Dragons. RPG, né, você diz. E que o pessoal parece que esquece dessa parte, né? Eu penso, tipo, alguma coisa como é o Jumanji, sabe aquele Jumanji novo do The Rock? Sei. Tem as crianças jogando jogo de videogame, no caso, né? Que é quando foi readaptado, virou isso, né? E aí mostra, tipo, a transição da criança virando um fortão. Pô, um negócio assim, eu acho que o Cara, Dungeons and Dragons eu encaixava acho muito bem. eu acho que ele não vai por essa linha, hein. Não, não vai, total. Pelo trailer, né, já não vai por essa linha. Só assim em algum momento, mas hoje em dia o pessoal não consegue esconder as coisas, né? Eles mostram tudo no trailer. É. E isso era uma premissa boa. Se tivesse alguma coisa assim. E com certeza está sendo revivido graças a um pouco também sobre Stranger Things, né? Eu lembro quando lançou, desde a primeira temporada, teve um boom de pessoas, Uhum. jovens mesmo, crianças até, querendo jogar Dungeons and Dragons, que eles jogam na série, né? Descobrindo o que é, né? E muita gente revisitando, né? Pois é, então eu acho que, bom, tem o público, tem o segmento, se eles acertarem a mão, vai ser bem-vindo. Eu acho que vai ser divertido. Aquele filme de férias, filme de streaming, assim, quando chegar, vai ser bem legal. Eu verei no cinema, mas fica aí a reflexão. Você quer ver esse tipo de filme mais leve, assim, levar a criança e tal? Com certeza é uma boa pedida. E não deixa de ser, né? Tirando toda a temática da Dungeons and Dragons, é um medieval com fantasia e De poder e aventura, né? é o que Dungeons and Dragons criou pra gente aí. E a gente tem. É uma versão, vai ser uma versão pobre do Senhor dos Anéis, né? Que o Dungeons and Dragons bem adaptado já veio, né? O Dungeons and Dragons bem adaptado. O sério já veio, agora vem a galhofa. É. Mas falando em galhofa, mentira, a gente tá falando sobre Super Mario Bros. Agora, que é o filme do mês, talvez? Eu acho que em blockbuster, sim. Não, não é pra mim, mas eu acho que um dos mais esperados aí pela galera. Não, total. Eu sou uma pessoa que eu pretendo ver e vou com meu cunhado, um cunhado bem jovenzinho, de 6 anos. Então vou com ele ao cinema e tal. E, pô, cara, eu só espero que seja legal, assim. Eu acho que a gente tá numa boa fase dessas animações, né? Sonic veio aí, tipo, a galera gostou, fez muito dinheiro. Eu gosto do primeiro, mas eu acho que Super Mario tem cara de que vai ser até melhor que isso, sabe? Então, Sim, parece que tá bonito mesmo. Os trailers estão todos muito legais, muito divertidos. Felizmente a gente não vai ter que aguentar o Chris Pratt aqui no Brasil. A gente tem uma dublagem decente. Em contrapartida, a gente perde a dublagem que deve estar maravilhosa do Jack Black. Mas de qualquer jeito. Em português ou inglês, eu acho que Super Mario Bros. Vai ser uma ótima aventura pra esquecer de vez aquele filme horroroso, né? Antigo É com o Danny DeVito? Felizmente a gente vai poder superar isso e ter uma boa adaptação desse jogo que é, né? Um dos pilares do gaming, né? Então, você tem expectativa pra ver? eu tenho bastante, apesar de estar com o pé um pouco atrás, né? Você falou do Chris Pratt, eu não tenho nada contra, mas aqui no Brasil eu acho que é o Manolo Rey, né? Que vai ser Uhum. o Mario, né? E eu gosto também, mas eu não tenho nada contra o Chris Pratt. Eu tenho um certo medo, assim, eu tive mais medo depois de ver o trailer. Parece que tá muito bonito, parece que acertaram muito. Só de não ser um live action, né? Que igual é o Nossa. Sonic, que o Sonic foi um acerto, mas eu acho que é meio que loteria, né? A gente já viu isso no primeiro Mario, o que aconteceu. E eu acho que eles manterem na animação, eu acho que você consegue criar muito mais coisa, viajar muito mais do que se tentasse misturar de alguma forma os dois aí. Total. Eu acho que é muito melhor animar o Homem Mario do que Hum, ter que fazer o contrário com todos o resto das coisas, né? O Donkey Kong, o o Bowser, né? Bowser, exatamente. Eu acho que vai ter bem uma vibe Detona Ralph, sabe? Ah, É, tomara, tomara. e Detona Ralph é legal, né? Então É, Mario, legal. eu acho que Mario tem chance de ser ainda melhor. E Vamos ver, tudo né? no mesmo universo dele, assim, eu acho que dá até pra. Tem um universo gigantesco, né? O Ah, que que a gente isso. tem no Mario de personagem e tal. A construção de mundo dele é maravilhosa, né? Pra mim, nem se compara com o Sonic, assim. E eu acho que vai trazer essa discussão pro cinema agora, né? Quem é melhor. Eu acho que vai ser melhor que Sonic, mas eu gosto mais de jogar Sonic do que Mario, né? Fica aí. É, eu sei disso, por isso que eu trouxe. Mas eu acho que o filme vai ser melhor mesmo. É, o Mario é muito rico e eu acho que eles fizeram com carinho, então é isso que precisa nesse momento, né? Pô, tá muito bonito.
Eu acho pra que criançada, é uma festa, né? vai. E uma festa bonita, uma festa legal. Estreia dia 5. Hoje mesmo eu tava numa sessão de Cocaine Bear. E quando eu tava pra comprar meu ingresso, passou uma criança perguntando: Tia, quando que estreia Super Mario? É a moça da bilheteria. Não, estreia dia 5. Ele, A minha legal. filha tá perguntando direto também. E É, por algum motivo ela acha que é o Mario 2. Eu acho que alguém colocou ela pra ver o primeiro. ela assistiu o filme do Danny tadinho, uma guerreira. É, e logo junto com o Mario, e aí a questão é, esses são os filmes que estreiam junto pra tentar fazer as pessoas comprarem uma sessão dupla, ela já vê um trailer e tenta animar, né? Aí a gente tem coisas como O Exorcista do Papa, que vai ser tenebroso, e a gente não vai nem falar. Mas aí tem outras coisas que podem ser legais, como, por exemplo, Air, a história por trás do logo. É um filme que acho que então começaram a falar mais, né? Aparecer mais trailer no cinema e tal recentemente. Quando eu vi, eu falei, nossa, é um filme bem legal de streaming, porque ele é da Amazon, se eu não me engano, a produção dele é da Amazon. E talvez em breve ele lance direto nos streamings, mas eu não sabia que ele ia estrear no cinema. E eu fiquei meio assim, mas a crítica tem falado bem. Ele parece ser aquele filme bem certo pra você passar uma tarde vendo. Deve ser um filme legal de assistir. Não acho que vai ser um filmaço, um imperdível, nem nada. Mas é o típico filme de férias, né? O típico filme que você fala, pô, dá pra fazer, quero ir no cinema, não quero ver nada belga, francês, iraniano, quero assistir um filme americanão, assim, tranquilo, pra perder um tempo. Eu acho que é essa a pedida. Depois que você assistir Mario Bros com as crianças, assiste Air. Eu acho que vai ser essa é a estratégia dele e eu acho que pode dar muito certo, que é sobre a concepção do Air Jordan. E o cara que criou a marca Air Jordan, baseada no jogador de basquete que quase ninguém conhece, chamado Michael Jordan. E só que o curioso é que o Michael Jordan, quando eles criaram a marca, ele nunca tinha nem pisado na quadra, ele era um calouro ainda. Então, foi uma grande aposta da Nike mesmo. A Não, Nike loucura. que já não era aquela empresa de fundo de quintal, mas ela ainda não era uma empresa grande. Inclusive, é maluquice a gente pensar nisso hoje, né? Porque você relaciona automaticamente a Nike com basquete e esporte grande, mas na época a empresa grande que fazia tênis de basquete era a Converse. Você acredita nisso? O Nossa. Converse era o tênis de basquete, porque já tinha tido, acho que o Larry Bird na época, antes, né, do Michael Jordan, ele tinha um deal de tênis e tinha comercial, então, tipo, o tênis para você jogar basquete era o Converse, pô. E aí a Nike apostou num calouro e, bom, deu certo, eu acho, né? Porque é só o que se fala é sobre Air Jordans e basquete até hoje. Mano. É bem curioso, assim, vai ser uma história legal. Acho que vai ser cheio daquelas piadinhas, né? De que vendo hoje, você olha e fala, tipo, já tem várias no trailer. Como vai ser o nome? Eu tava pensando em Air Jordan. Aí o cara fala, eu acho mais legal no futuro, sabe? Tipo, vai ser recheado dessas piadinhas meio, aí ele tá falando mal do nome que todo mundo gosta. Mas eu acho que vai ser divertido. Eu acho que vai ser divertido. Isso é um filme gostoso de assistir. Eu tô curioso, eu descobri desse filme, né, por acaso, agora há pouco. E Hum. não sabia da existência e vamos ver o que vai ser. Mas você acha que chega a ser um filme de Oscar fora da temporada? Alguma coisa assim ou jamais? Não, eu acho que não chega tanto, né? A gente tem o Ben Affleck aí na direção, Viola Davis. Putz, cara, olha, eu não sei se o Ben Affleck é esse diretor todo, né? A última coisa que ele fez grande foi Argo, né? E é gigante, né? É gigante. Ganhou o Oscar de melhor filme. Então, Mas eu não sei não, cara. Eu não acho que seja essa aposta. A não ser que a gente tenha um ano horroroso para filmes, né? Se a gente tiver um ano muito ruim, Pierre chega forte, mas eu não acho que ele vai chegar nessa vibe, não. Eu acho que é mais um filme de grande investimento para ter catálogo Netflix, um catálogo bom na Amazon, entendeu? Tipo, eu sinto que é mais isso do que concorrer a tá prêmio. bom, justo. Também Justo, vale. né? Mas nem todo filme é pra concorrer a prêmio, né? Eu acho que esse é um filme pra ser gostosinho, assim, assistir e tal. Ele estreia no dia 6. E na mesma esteira tem Broker, né, Gui? Isso. É o Broker que eu descobri recentemente também, fiquei curioso.
é um filme sul-coreano, né? E tem o Uhum. mesmo ator do Parasita. Eu não vou arriscar falar o nome dele, mas é o pai da família lá, né? Todo mundo sabe. Então, vamos ver. Eu tô curioso. A premissa é interessante, né? São um casal que acaba vendendo não, né? Doando bebês que são abandonados e tal. O trailer é gostosinho, assim. Vamos ver. Não parece ser um drama tão pesado igual Parasita, mas ele não parece ser. Não parece que vai ser tão leve também, não. Igual o Air talvez seja, viu? Acho que é um filminho, um draminha um pouquinho mais pesado. Ele simplesmente concorreu, né, à Palma de Ouro em 2022. É um filme que tá... É um dos filmes que lançam em Cannes e chega um ano, 2 anos depois no Brasil. Esse é um deles. Ele é de ninguém mais, ninguém menos do que o Hirokazu Koreeda, né? Que é o coreano, talvez, dos festivais. Ele é um cara bem conceituado nesses festivais de cinema europeus, asiáticos, tal. Só é um cara que, infelizmente, não tem tanto espaço no Oscar mesmo, né? Na Academia É. Americana, porque eles não assistem esse tipo de filme. Mas ele é figurinha carimbada em festivais Europa fora. Só pelo nome já vale assistir. Então, e tem o próprio Song Kang-ho, que ganhou o Cannes por esse filme de melhor ator. Então, sei lá, é um filme com um ótimo diretor, um ótimo ator, uma boa premissa. Se você tiver afim de não assistir Air, não assistir mais um filme americano, mais um filme dirigido pelo Ben Affleck, mais uma coisa super, o esporte americano e tudo mais. Se quiser ver um filme sul-coreano, que tá aí começando a dominar aos pouquinhos o cinema mundial, assim como eles fizeram com o pop, né? Agora é a Coreia que tem um grande investimento em cultura do próprio governo, né? Coisa que eu queria muito que a gente tivesse aqui. É, Assista Broker, com certeza deve ser um bom filme. Eu fiquei curioso de assistir, provavelmente eu vou acabar vendo em vez de assistir O Exorcista do Papa, fazer o quê, né? É, Eu vou perder O Exorcista do Papa e eu vou assistir por Broker. mais que você seja um grande fã de Exorcista, né? O do, Será que é da mesma o do franquia? Papa você passa, né? Pô, cara, o Russell Crowe também tá tentando voltar, né? Mas vamos Hum, lá. Broker estreia no dia 6, gente. E aí, a gente tem uma semaninha bem esquisita no dia da semana do dia 13, né? é, bem fraquinho, né? In- Inclusive tem até show do Metallica vendendo, tem filme francês, tem filme brasileiro, Pastor e o Guerrilheiro, Tem show do Coldplay também. tem show do Coldplay, mas nesse meio tempo tem Criaturas do Senhor, né? Isso. Criaturas do Senhor é um filme pra quem gosta aí, igual eu, da A24, que Ao usar 24 aí, gente. eu sou maluco assim, pra mim me chama a atenção, eu sei que nem tudo é bom, mas me chama a atenção porque é uma marca registrada pra mim do estúdio, de fazer coisa diferente, de tentar inovar, os investimentos que eles fazem em filmes, né, as produções, eles acabam pegando esses projetos, eu acho que mais diferentes mesmo, assim, seja na história, na forma de contar e tal. Uhum. Então, eu normalmente arrisco, e aqui a gente tem o Paul Mescal de brinde ainda, um diretor aí o ator que conquistou meu coração um pouquinho ano passado com After Sun. Então eu vi o trailer, vi um pouco a premissa do filme, achei curioso, acho que vale a chance aí. Ele tá 90% no Rotten Tomatoes, 91%. A Ah, tá crítica bom, boa tá, a avaliação. crítica, né? O pessoal, o público não tá muito maluco não, mas vamos ver. É interessante, no mínimo curioso. Acho que vale, se a pessoa nessa semana aí quiser assistir um filme, já que a gente falou que essa semana tem mais show do que filme. Ela não é uma semana tão fácil, né? Então, tá aí, Criaturas do Senhor, pros A24ers já vale a pena. De brinde também tem a Emily Watson, que já concorreu ao Oscar em 96, faz tempo, mas ela concorreu por um filme do Lars von Trier chamado Breaking the Waves. Então, é reflexão. Dois atores indicados ao Oscar em principais. É da 24, dirigido por mulher, então sempre uma coisa diferente, né? Tem tão poucas mulheres, tem muitas mulheres dirigindo, pouquíssimas mulheres dirigindo filmes É, que de fato chegam ao e aqui cinema, tem duas, hein? e aqui são duas, então é ótimo, assim. Faz total sentido pra mim que seja
filme a ser assistido. Ainda mais numa semana fraquíssima, como a gente falou. É, Bem curioso, apesar do público não estar falando bem, é reflexão. mas esse filme tá É, errado, né? às vezes, né, se o público fosse rei, né, a gente sabe como que seria a vida das premiações, seria um porre. Mas aí a gente já pode ir para outra semana, que aí vira uma semana já um pouco mais conturbada nos lançamentos, né? É. A gente tem dois lançamentos no mesmo dia que chamam a minha atenção. Eu vou começar pela ordem alfabética. A Morte do Demônio. Que é uma sacanagem, né, meu filho? A Morte do Demônio, cara. A gente tá de volta com essa franquia. E é boa demais. Sendo bem honesto, pra quem gosta de um bom filme de terror. Eu vi mais de um trailer desse filme já. Acho que tem uns 2 ou 3 trailers lançados. E todos os trailers me deixam com a mesma sensação de agonia pura que esses remakes, né? Porque esse entra na vibe do reboot que a franquia sofreu. E demorou até para eles fazerem uma continuação. Eu tô curioso, cara, pra ver, porque eu tenho a impressão de que esse vai ser um filme, primeiro que eles saem, né, da vibe dos filmes antigos, eles mantêm a vibe dos filmes novos, e eu tenho a impressão forte de que eles vão setar para um caminho diferente, sem precisar voltar para cabana, sem precisar voltar, sabe? Usar os elementos em outros ambientes. Então eu tenho a impressão de que esse filme vai ser bem divertido, né? Para quem gosta de um bom filme de terror, de uma boa trecheira. Esse é um filme na medida, vai ser um filme que a galera do RDM Cast com certeza vai avaliar, vai falar bem. Tô animado, eles estão animados, tá todo mundo animado. Então, A Morte do Demônio, estreia dia 24. Espero que seja bom. Eu tô de fato, tenho expectativas para esse filme. Só você que é fã da série aí, eu já não sou tão afim. Esse não é do Sam Raimi. Os outros que estavam saindo mais recente, ainda tinha a mão Não, dele ou ele já tinha largado faz tempo? só na produção, cara. Ele não tá dirigindo mais Evil Dead, Uhum. mas ele ainda tá meio próximo porque ele dirige, né? Então, ele dirige não, ele produz. Então, deixa eu ver até quem vai dirigir esse filme. Mas diretor Lee Cronin. Não é ele que dirige, mesmo porque é assim que fica bem diferente. Vamos ver no que vai dar, né? O último filme é bom, mesmo não tendo ele Ah, dirigindo. tá. É isso que eu queria saber. Se já desde os. Porque tem, né? Não, Uns o 2, 3 último anos atrás teve outros também, né? teve um que foi muito bom, inclusive, que se chama só Evil Dead. Eles onda dos filmes de terror todos que estão sendo rebootados, né? Todos eles estão sendo rebootados. Mas o de 2013, ou seja, já faz 10 anos, É. quem dirigiu foi o Fed Álvares. E tinha a produção do Sam Raimi, inclusive, e do Bruce Campbell também, que são os dois Aham. principais da saga, né? Mas esse era de fato um remake, né? Eles usam a mesma cabana, a mesma história. Então fica uma coisa meio tipo, a gente já viu, mas meio que pra atualizar, né? Porque, se eu não me engano, Evil Dead era um trabalho de TCC do Sam Raimi. Foi filmado na maluquice total, assim, em 81. Então é uma coisa meio de maluco, e aí eles refizeram, porque Evil Dead foi muito grande, mas ficou 20 anos sem ter nada. Aí eles fizeram um reboot, aí ficou 10 anos sem ter nada. E agora eu sinto que eles vão abrir um caminho para ter mais sequências distante do que é o antigo, entendeu? Eu acho que eles vão seguir por um novo caminho. Se vai ser bom, se vai ser ruim, a gente vai descobrir só dia 20, né? É. Mas é isso. E depois, no mesmo dia 20, a gente tem. O Ari Aster mandou avisar que vai ter tortura psicológica, né? Essa é a Ah, ideia. é? A gente tem. Tem medo. E aí, Guilherme, você tá animado? Pô, isso que eu tô curioso, animado e com um pouco de medo, né? Porque, como você falou, é o Ari Aster, né? Eu vi um dos dois do filme dele. Uhum. Eu gosto, mas eu sei que ele é meio maluco, assim. Eu acho que. Cara, eu, em particular, gosto do Ari Aster. Ele não tem muita coisa, certo? Ele tem Hereditário, ele tem Midsommar. Eu vi os dois, eu gosto dos dois. Eu achei Hereditário um marco do cinema moderno, obviamente. Todo mundo que gosta de terror sabe disso.
Eu gosto de Midsommar bastante, até menos como um produto do horror, mas ainda dentro do gênero, porque ele é um filme esquisitíssimo, mas é um filme esquisitíssimo, pô, eu acho um filme demais, cara. E eu tava com muito medo quando ele falou de Bold Tem Medo, inclusive o projeto tinha outro nome, era Disappointment Boulevard, era o nome. E ele falou que ia ser uma comédia de terror com mais de 3 horas. Eu lembro que quando isso foi anunciado, eu falei, meu Deus, o Ari Aster, que ele vai fazer isso, cara? E aí eu já tava meio desanimadaço, assim, sendo bem As honesto. 3 horas mantém. Mas, 3 horas mantém. às 2 horas e 59, ou seja, né? Ele tirou, sei lá, 35 minutos, e aí depois a gente vai ter uma versão estendida, porque ele faz isso. É, Mas aí tem o Joaquin Phoenix. Cara, os trailers são uma maluquice completa. Parece que vai ser de fato uma comédia, mas ainda tô tentando entender como que vai ser também um horror. E se não for um horror, tudo bem. Cada um dirige o que acha que tem que dirigir. Eu vi os trailers, eu tô animado pelo filme. Que é engraçado que acho que foi essa semana, eu vi a notícia em todos os lugares. Que ele falou, é como se fosse o Senhor dos Anéis, só que judaico. E o Ari Aster descreveu desse jeito o filme. É como se fosse o Senhor dos Anéis judaico. E fica a reflexão. Se você quer ver um. Se você gostou de Hereditário, gostou de Midsommar, acho que se você mais gostou de Midsommar, se você é muito fã do Joaquin Phoenix, é o caso do Guilherme. É, É um filme da A24, então se você for um A24, tá é aí o meu caso também. também, hein? Então, o Ari Aster, cara. É um novo filme do Ari Aster, tem 3 horas. Vá ao banheiro antes, não tome refrigerante de 1 litro, ou tome, porque é o que eu faço. E vamos que vamos. Hum. Eu tô animado pra assistir Bold Tem É, Medo. eu acho que esse filme não tem como ser um horror. Pelo trailer ele não parece muito. E também a gente tem o Joaquin Phoenix interpretando pelo menos 4 papéis, né? 4 fases da própria vida, né? E o que esse cara faz diante da tela não tem como ser um horror. Vai ser uma maravilha. Só o que eu Ai, meu espero Deus disso do céu. aqui, que é a preparação pro Coringa 2. Agora, se a gente tá falando de horror, a gente vai pular pra próxima semana, que além de ser uma semana meio lenta, Tem horrorosa, um horror aí que a gente tem duas coisas que podem ser consideradas um horror aqui, que são O Chamado 4. é um horror. Cara, por que que a gente tá falando do Chamado em 2023? Eu não sei por que que a gente tá falando do Chamado em 2023, Samara mas ressurge. Samara a ressurge. Samara ressurge no Chamado 4. O que esperar desse filme? Eu não sei, mas eu acho que eu vou assistir. Eu vou bancar isso, cara, porque eu nunca contei nesse podcast, provavelmente, que O Chamado é um filme que me deixou mais traumatizado quando era criança. Eu assisti ao Chamado, o primeiro, o americano, né? A versão americana, não a versão japonesa. Meus pais não eram tão cult assim. Mas Uhum. eu assisti esse filme e eu não consegui dormir, cara. Simplesmente eu fiquei 3 dias, 3 dias inteiros da minha semana, porque eu tinha certeza que quando chegasse no sétimo dia eu ia morrer. Eu fiquei 3 dias sem dormir, pô. Eu tinha uma televisão no meu quarto, eu desligava da tomada, mas não adiantava, porque no próprio filme mostra que não adianta. Então eles me pegaram ali e eu ficava acordado, ouvindo rádio e esperando, porque eu não queria dormir, eu não queria morrer dormindo, né? Eu sei que eu tinha uma semana E inteira. nunca Eu não mais ia queria morrer, ligar a TV, né? eu não ia morrer no terceiro dia, eu sei disso, mas, cara, eu simplesmente não tinha condições de viver quando eu assisti o Chamado. Eu tenho um pouco de certeza que esse é um dos filmes que me despertou uma insônia tremenda. Até hoje eu sofro com isso. Mas, pô, cara, como não falar de O Chamado 4? O que é legal, E você assistiu a sequência? Tipo, cara, eu assisti ao 2, 3? segundo, eu assisti ao segundo. Eu não assisti o 3, É, eu lembro de ver o segundo também, o primeiro e o segundo. O terceiro eu nem sabia que existia. mas a parada é que esse não é um chamado, o chamado americano. Ele é uma sequência direta do japonês. Então, pode ser curioso. Eu acho que eu talvez fique perdido, ou eu talvez me prepare para assistir. Então, eu já queria ver o chamado japonês, que eu nunca vi. Hum, É, mas eu tenho um pouco de preguiça, eu admito, mesmo porque já existe até o filme da garota do O Chamado, que é a Samara, e a garota de O Grito lutando. Já existe esse filme no Japão, porque são dois grandes fenômenos, né, do cinema japonês.
Uhum. Tem o chamado Zero, cara, tem muita coisa. Então, O do grito é aquele que tem um linguão pra fora? pô, não lembro se tem um pra fora, mas deve ser. O grito é a minha irmã, que é desesperada. Ela já aconteceu dela tentar. Ela assistiu quando a gente era criança. Por que a gente assistia tanto filme de terror quando a gente era criança, né? Eu e minhas irmãs víamos muito. Ah, porque criança não tem preocupação com a vida, né? Aí E meus precisa. pais não estavam preocupados com a gente ser traumatizado, não. Porque a gente assistia e eles assistiam junto. Então, não Ah, tá mas nem criança aí. tem pouco problema, merece assistir os filmes de terror pra se preocupar Tem um que ter pouco com alguma alguma coisa, coisa, né? Pra mostrar que a vida, ela não é tão pra simples. motivar. Mas a minha irmã tem muito medo do grito. Mas a gente tem aí até filme das duas guerreando. Então, assim, se você é um fã de O Chamado, se você é fã de terror, J-horror, né? Se você é fã do horror japonês, cara, O Chamado 4 é japonês, não é uma versão americana. Eu vou ser honesto, eu vou assistir O Ah, Chamado esse é uma japonês. continuação da versão japonesa? É o quarto filme japonês, não é o quarto filme americano. Ah, que loucura. Então, eu tô aqui falando do chamado e a porta do meu quarto acabou de bater. Então, a gente vai É passar pro hoje, próximo, a gente vai passar pro próximo filme. É é, isso mesmo. é hoje que não dorme, eu não vou cortar, não. A gente, não precisa cortar. Mesmo porque se aconteceu alguma coisa comigo, os Tá, nossos tá gravado. ouvintes já sabem o que aconteceu. Enfim, o próximo filme da nossa lista, que também deve ser um horror, é Deve. Renfield, dando sangue pelo chefe. Você quer falar sobre isso, Guilherme? Ah, só um pouquinho. Fale um Eu pouquinho. vi, eu vi, eu vi um pouquinho, eu vi um pouco o trailer desse filme, um pouco sobre o filme, eu vi o trailer completo. E ele é, no mínimo, curioso, assim, é o Nicolas Cage sendo o Nicolas Cage, só que agora como vampiro, né? Porque o Nicolas Cage ele não atua mais, né? Ele só. Eles filmam o Nicolas Cage, né? É, Em algum exato. momento da vida dele. E aqui a gente tem o Nicolas Cage como um vampiro, né? Não apenas um vampiro, mas como o Conde Drácula. E ele tem um. Ele tem um funcionário de sangue ali, que é um capangazinho dele, que é o Renfield, que é o que leva Se o você nome já do assistiu filme. What We Do in the Shadows, ele é o lacaio, né? Então, porque esse é o termo para o serviçal dos vampiros, é lacaio. Muito bom, cara. E aí ele é esse maluco aí, que a gente não sabe se ele tá enfeitiçado ou se ele é só um puxa-saco gigantão mesmo. Eu Cara, acho só curioso, assim, com certeza vai ser uma comédia. Eu não sei a classificação desse filme aqui, pelo menos cara, não tá falando aqui ainda. no Brasil ainda não tem. É. Se for uma comédia, tá de bom tamanho, pô. Que isso? Não, Eu não pelo tive, trailer ele parece ser bobão, assim, sabe? Ele eu não não, tive não nem se leva a coragem, sério. cara. Eu não tive coragem de dar play nesse trailer, não. O Nicolas Cage, nos seus últimos anos, ele tá só vivendo, né? Tá aproveitando a vida. Certo. Ele tá esperando ser chamado pro Super-Homem novo. Pô, Assim, inacreditável. você dá bobeira que você vai ver o James Gunn pegando ele pra fazer o Sabe o pior? Super-Homem. O Nicolas Cage, em algum momento da vida dele, ele atua muito bem, cara. Isso Sim, é a parte que é muito maluca na minha cabeça. Mas eu acho que ele tá só muito se bem, eu acho um divertindo. pouco exagero, mas Não, aquele Despedida em Las Vegas lá é muito bom. cara, eu não acho exagero, não. Despedindo em Las Vegas, Adaptação, que são os filmes que ele concorreu a prêmios e tudo mais, que são de fato bem atuados. Você nunca viu a adaptação, né? Não, Assiste a adaptação. Pô, aí, vocês também assistam a adaptação. A adaptação é bem legal. É um filme super, talvez, snob. Mas puta que pariu, que filme legal, cara. Assistam a adaptação. Então a gente falou sobre o chamado 4 e Renfield, que são as partes horríveis. Aí você fala, acabou, né? Não, a gente também tem Cavaleiros do Zodíaco. Cara, eu que juro pra você talvez que dia seja vinte e horrível. sete está estreando tudo isso no dia 27. Chamado 4, Renfield Cavaleiros do Zodíaco. Se você não for no cinema no dia 27, talvez você seja uma pessoa sensata. Mas a gente tem bastante coisa estreando. Fala de Cavaleiros do Zodíaco, Guilherme, vai. Aqui também temos o Cavaleiro Zodíaco, que eu tô zero expectativa, assim. Eu O tenho trailer, expectativa de que seja uma bomba tenebrosa. exato. O trailer parece que tá legalzinho, mas eu tenho muito medo. Mas pelo menos é uma versão japonesa de Cavaleiro do Zodíaco, né? Não são os americanos se apropriando culturalmente aí pra fazer mais dinheiro. Então, pelo menos tá em casa, né? Se for bomba, vai explodir. Cara, eles podiam fazer um anime, né, cara? Faz Então, anime. mas o anime já tem, né? O anime é bom. Continua o O cara tá anime. tentando. Não, Faz então, de mas novo, rebuta. é o concorrente da Samara aí, pô. 2 filmes japoneses, tá no mesmo dia. Tem que ter disputa, né?
Incroyable. Minhas irmãs são muito fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Agora eu cito a minha digníssima e agora eu vou começar a citar a minha família inteira, né? As minhas irmãs são muito fãs. Eu mostrei pra elas, elas falaram, tenho medo. Então, assim, É, fica o aí a meu pensamento é exatamente o mesmo. Talvez eu nem veja no cinema de tanto medo. mas se você não vê no cinema, você não vai ver em lugar nenhum, né? Porque esse filme não vai chegar nos streams, né? Ah, chega, em algum stream, os streams de anime. Estreia Power Rangers na Netflix. É na mesma época? Não, acho que o Power Ranger é mais pro meio do ano, né? Cara, eu vou descobrir isso agora, mas pra mim é a concorrência direta. Ah, sim, total. Talvez a E Prime puxe aí, ó. Agora e Sempre é o nome. Ele já tem data de estreia, 19 de abril, cara. É mês que vem. É, tá aí, ó, o outro é É, 27. é o revival, né? É o revival de Cavaleiros do Zodíaco. O Cavaleiros do Zodíaco é mais velho que o Power Rangers, né? Mas É que eu acho pega o que mesmo em público algum aqui no momento. Brasil. É, mas em algum momento eles passaram ao mesmo tempo, né? Porque o Cavaleiro do Zodíaco também. Aqui no Brasil passou por muito tempo, né? É. Então acaba pegando a mesma faixa de galera, assim. Eu, se for pra dar um Power veredito, Ranger também, os primeiros é muito antigo. Você o torce mais mais pro animado, Power Ranger? com É que o certeza. Power Ranger já é live action, né? Ele já tem mais É mais chance de dar fácil, né? certo, é. Tá mais É. fácil, eu concordo. Eu acho que Cavaleiros isso do aqui Zodíaco a live Netflix action. nem tá usando muito, pô. É um Power Ranger é a premissa que tem 30 temporadas, sempre vai mudando os personagens. O E eles Cavaleiro do trouxeram Zodíaco a é galera mais velha. unificado. Pô, vai ser legal. Pra gente não fechar essa semana e esse episódio inteiro, né? Num tom Cavaleiros do Zodíaco, a gente vai falar de um filme francês, cara. Olha só, coisa boa, né? As pessoas Né? vão falar, prefiro Cavaleiros do Zodíaco. Mas a gente vai falar sobre Rodeo, que é um filme que ele estreou em Cannes ano passado, na mostra que eu gosto bastante, que é a Amsterdã Regado. Ela não é a mostra principal, mas ela tem a premiação própria. E ela normalmente traz filmes com estruturas diferentes, com histórias que normalmente não são as usuais e tal. Tem bastante coisa legal nessa mostra. Ano passado a gente viu Joyland, que é dessa mostra, Dias Ardentes, que é um filme turco. Esse é um filme que estava na mesma época, só que ele veio, tô falando mostra, mas ele também veio para a Mostra Internacional de São Paulo. Eu não pude assistir, ele vai estrear. É um filme curioso sobre uma mina que é apaixonada por moto e ela entra numa gangue de rodeio urbano. Talvez meio Velozes e Furiosos de roubar carro, roubar moto e fazer corridas e fazer acrobacias. Cara, é o mundo do rodeio urbano francês. É dirigido por uma mulher, tem uma mulher protagonista, No meio do mundo machista, né? no meio de um mundo. Eles mesmos descrevem um universo ultra masculino. Cara, parece ser um filme diferente, parece ser um filme curioso. Eu acho que ele vai cair naqueles clichês dos filmes europeus e tal, mas se você não quiser ir ao cinema ver Renfield, o Chamado 4, Cavaleiros do Zodíaco, pô, talvez esse seja de fato o melhor da lista, entendeu? É. Tem o filme de Jair Rodrigues também, tem Três Mosqueteiros Franceses. Cara, tá uma semana assim ótima pra ficar em casa, mas tem rodeio. Então, eu acho que é isso. É isso que fecha a nossa lista, Gui? É isso. Essas são as nossas expectativas para o cinema no mês de abril de 2023. Se a gente deixou alguma coisa passar, comenta aqui, diz o que vocês estão animados. Desses que a gente falou, tem bastante coisa que eu acho que tem bastante gente animado. Mais uma vez, segue a gente nas suas plataformas de podcast favoritas. Não deixe de ir ao cinema, e o cinema é muito bom. Não deixe de avaliar a gente, comentar, recomendar, compartilhar com seus amigos. E é isso, gente. Até a próxima. É isso. Até a próxima.